Shalom, boa noite, meus irmãos e irmãs. Vamos aprender o livro Romanos no Novo Testamento. O tema é Segredo do Evangelho, a justificação da fé. Soteriologia. Apóstolo Paulo, ele escreveu, depois de Cristo, 57 anos. Estrutura é capítulo 1 até 11. Doutrina de convicção de salvação, capítulo 12 até 16. Este é vivência na prática. O fundo da história de este Romanos é apóstolo Paulo ficando dentro da igreja de Coríntios. Ele 3 vezes viajando. Aconteceu inverno. Não pôde andar com navio no mar. Por isso ele esperando para se tornar primavera. Ele escreveu uma carta para a Igreja Romanos. A Igreja Romanos foi fundada pelos judeus. A época de discípulos de Jesus, quando eles receberam o Espírito Santo. No quarto de Marcos, naquele tempo, onde ficam judeus, chegaram para passar Páscoa, passar dia de Pentecosta. Ele se reunindo recebeu Espírito Santo. Estes judeus de novo voltou para sua cidade natal, Roma, e depois eles fundaram a Igreja Romanos. Mas a época de Igreja Romanos, imperador Cláudio, ele dirigiu, ele maltratou, expulsou de novo judeus, cristãos. Por isso, dentro da igreja romana, judeus foram expulsados para voltar, os gentios entraram dentro da igreja. Mas quando o imperador Cláudio morreu, outro imperador, Nero, ele tomou conta, ele de novo aceitou judeus. Por isso, a igreja romana, dentro da igreja, tinha judeus e também gentios, junto adorando a Deus. Mas também, a igreja Efésios, aconteceu divisão por causa de circuncisão, comida, guarda domingo. Essas coisas também aconteceu na igreja romana. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta para resolver conflito entre os judeus e gentios. Quem é Jesus? Quem é Espírito Santo? Quem é Deus? Estava trabalhando. E também eu quero mostrar uma tabernáculo no Antigo Testamento. Dentro do tabernáculo, o que tem? Dentro entrando, podemos ver um lugar de sacrifício. Também vasilha de água de bronze. No meio fica para lavar os pés, as mãos. E também dentro também tem santuário. Em cima tem véu. E depois onde fica a aliança é Santíssimo. Então, pelo desenho, para entender, eu coloquei para entender mais fácil. Dentro do tabernáculo, eu quero explicar sobre Jesus, o Espírito Santo, também Deus. Capítulo 1 até 5, sobre Jesus, eu quero falar. O povo de Deus abandonou Deus e adorando ídolos, pecado. Pode ser esse pecado de homossexualidade,
ou moralidade. E também muitas faltas coisas, pecados, né? Quem ama mais alguma coisa do que Deus, esse é pecado. Esse pecado, capítulo 1 está falando. Mas capítulo 2, quem ser pecador, como vai receber? Julgamento de Deus, como ele vai semear e vai recolher. Mas capítulo 3, Jesus morreu por salvar pecado. Quem crer nele, pela fé, pode ser salvo. Está falando capítulo 3. Capítulo 4. Como Abraão creu em Deus, essa é uma evidência da salvação. Assim, nós temos que crer em Jesus. Isso é uma evidência da salvação. Capítulo 5. Proclamação da salvação. Nós podemos ser como rei, como adotado filho de Deus. Como rei, nós podemos reinar com Jesus, né? Esse capítulo 1 até 5, quando quem novo crente vai chegar à igreja, arrependendo, ser perdoado por Jesus, crendo em Jesus, e também tem que ter evidência como Abraão, e também proclamação da salvação, como filho de Deus deve viver como rei, nós devemos viver. Então, nós temos que ter convicção de salvação, muito importante. Já foi salvo quem é crente verdadeiro. E depois, o que vai fazer? Depois precisa crescer. Então, onde fica bacia de água de bronze? Coloquei capítulo 6, santificação e batismo. Quem foi salvo, então dentro da igreja vai ter batismo. Esse batismo significa que união com Jesus Cristo, se tornar um corpo de Jesus, né? Pela batismo, como foi morto corporalmente, né? Mas espiritualmente mora com Jesus, se uniu com Jesus, se tornando um corpo com Jesus. Esse está fazendo, crescendo. E capítulo 7, embaixo, santificação e lei. Antigo Testamento tem lei de Moisés. Este é para nos proteger, Deus colocou. Mas nós somos pecadores. Nós também fizemos muitas vezes falta, ainda que não quer, mas tínhamos muitos erros. Nós somos pecadores, totalmente pecadores. Mas pela lei nós podemos ver morto. Mas evangelho significa noivo. Novo é marido. Antigamente marido já morreu. Então, esse significa lei. Já foi libertado pela Jesus Cristo, o evangelho. Nós podemos aceitar novo marido, né? Assim como está falando, significando o evangelho de Jesus. Capítulo 8. Santificação e Espírito Santo. Lei de Moisés. Nós podemos ser prendidos, mas a lei do Espírito Santo liberta de nossos pecados. Ele garantiu de ressurreição. Nós somos filhos de Deus. Então, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 está crescendo
nossa fé em santificação. Quem chegou à igreja já foi salvo, mas não vai crescer como Anão, né? Mesmo coisas repetindo. Então, quem já foi salvo, então nós devemos crescer em santidade cada dia mais, até que tamanho de Jesus. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 está falando sobre Deus. Capítulo 9, onde fica santuário. Evangelho da graça. Deus escolheu entre os Esau e Jacó. Deus escolheu Jacó antes de fundação, dentro do barriga de mãe, né? E também Deus é olheiro. Olheiro fez pau, né? Olheiro tem autoridade. Deus, Pai, é olheiro. Ele próprio tem autoridade. Nós temos que reconhecer. Deus colocou Adão e Eva no jardim de Éden. Colocou árvore de fruto do mal e bom. Essa também é a autoridade de Deus. Nós temos que reconhecer. E 3, remanescente. No deserto, Josué e Caleb, eles entraram terra prometida pela fé. Mas todos reclamando, as pessoas, primeira geração, todos morreram no deserto, né? Quem é remanescente? Josué, Caleb, e segunda geração, pela fé, eles entraram na terra prometida. Também remanescente de Judá, eles receberam muitos sofrimento no Babilônia, né? Pelo sofrimento, eles não pecaram mais, pararam pecados. E eles se arrependeram. Deus libertou pela rei Ciro. E eles voltaram e construiu o templo de Jerusalém. Assim como remanescente de Judá, como remanescente de Josué e Caleb. Nós temos que ser remanescente de Deus. Capítulo 10. Salvação por gentios. Qualquer pessoa, somente não é apenas para judeus, não. Qualquer pessoa, gentios, coreanos, brasileiros, todas as nações, pela fé, pode ser salvo. Estava falando. E capítulo 11, salvação bem pela israelitas, tinha ciúme e não recebeu Jesus. Evangelho de Jesus circulando o mundo inteiro para gentios, coreanos, brasileiros, chineses, pela toda a nação, circulando, salvação vai concluir. Pela israelitas vão voltar a arrepender. Futuramente, eles vão receber herdeiro de Deus e herança de Deus, até que multidões, os gentios, até que voltar. Então, sobre esta ligação de missão também. Este é dentro do tabernáculo. Quem é Jesus? Quem é Espírito Santo? Quem é Deus? Estava falando sobre doutrina para a convicção de salvação. Capítulo 12. Dentro da igreja de Roma, como vai ser crente, né? Crente deve, dentro da igreja, deve cultuar também pela vivência, deve servir pelo talento dele, deve amar pelo serviço. Capítulo 13. E como vai viver na sociedade.
crente deve obedecer para dono quem tem autoridade do governo. Crente deve pagar imposto para governo, sabe? Imposto de governo para caixa deveria pagar. Também oferta para Deus, devemos oferta para Deus. Esse é crente. Capítulo 14. Vivência dentro da igreja. Os membros não vão condenar uns aos outros. E também nós devemos receber Jesus é meu dono. Então nós devemos trocar dentro do meu coração eu mesmo. Tem que receber Jesus é meu dono. Nós temos que negar o próprio mesmo. Deveria trocar dono dentro do meu coração. Capítulo 15. Essa é a grande comissão. Nós somos sacerdote de evangelho. Nós temos grande missão para salvar os gentios. Por isso nós somos sacerdócios de evangelho. Capítulo 16. Apóstolo Paulo estava dando saudação para 35 lideranças de romano. E ele tinha preocupação de profeta seita e profeta falsa e seitas dentro da igreja. Então, dando advertência para membros da igreja de Roma, cuidar de seita e profeta falsa, até que pisa a cabeça de Satanás. Devemos esforçar os membros da Roma. Assim, apóstolo Paulo mandou carta para a igreja romana. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém.